Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo um retorno aqui do monitoramento de área. Pegamos a estrada rural da propriedade, de acesso à antiga estrada de extração de madeira. Ela vai afunilando, acaba a estrada, vira mata, é lá para trás. Os cortes antigos aqui da estrada para fazer a retirada, hoje não pode mais. Mas enfim, um ponto importante aqui, é um ponto que pode ser útil para várias pessoas. Se numa incursão nessas regiões aqui, se perder, por exemplo, é mais recomendado tentar sair daquele local se estiver perdido ou ficar parado esperando um resgate. Ou seja, fazer um auto-resgate, quer dizer, se salvar sozinho, sair daquela região, ou ficar esperando um resgate. Por exemplo, né? Aqui não, estamos na estrada, né? Já está tranquilo, mas pode ser que a pessoa se perca, por exemplo. Né? Nós aqui nunca ficamos perdido. Nós já ficamos desorientados, sim, várias vezes, e depois... Faz uns 15 anos que começamos a usar GPS, mas já ficamos... Na época nós somos bem antigos ainda, da época que para fazer essas navegações tinha aqui com bússola, a carta topográfica do IBGE, por exemplo, do Exército, Serviço de Geográfico do Exército, por exemplo. Não era fácil, era bastante desafiador em algumas situações. Hoje em dia com aplicativos fica mais fácil, mas pode ter vários problemas. Nós já participamos de várias missões, faz mais de 13 anos esse ano aqui, 2025, completa 13 anos que nós participamos oficialmente de missões, várias delas de busca e salvamento terrestre. Mas muitas delas, nessas de busca e salvamento, pessoas foram com o aplicativo, acabou a bateria, travou. Ou, por exemplo, pegou ponto só. Para quem não tem familiaridade com isso, pode ter os pontos fixados. Por exemplo, aqui é um ponto de uma coordenada. E tem o track log, que é o trajeto que vai fazendo. Às vezes pode se pegar só os pontos. Nós já fizemos isso, inclusive. Pega lá, por exemplo, o aplicativo, abre na tela do computador e coloca os pontos ali que se acredita vai ser uma rota mais adequada. Não convém ficar traçando o track, porque você não sabe como é que vai ser o local. Vai ter que chegar lá e negociar com o terreno, por isso que se colocam pontos, por exemplo. Nós já fizemos isso, mas você não tem o trajeto. Então pode ser que você chegue numa situação, hoje aqui, por exemplo, o tempo está bem aberto, você tem as referências visuais, mas pode ser que se o tempo fechar, você perde totalmente as referências visuais e pode ser que você tenha um ponto, por exemplo, um ponto aqui e um ponto lá do outro lado. Mas você não tem o track e, por exemplo, para passar daqui para lá, tem grotas dessa aqui, por exemplo. Fica bastante difícil, pode ficar bastante desorientado e, por exemplo, inclusive chegar a se perder. E daí fica a pergunta, se perder, faz o quê? Fica parado, esperando o resgate ou, eventualmente, tenta se salvar? Não tem uma resposta pronta para isso. O que deve ser feito aqui, por experiência, 13 anos já participando dessas missões, é analisar algumas situações. Por exemplo, né, sabe, mesmo que se tenha um chamado azimuth de fuga, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso, uma direção de deslocamento que pode ser seguida se perder, por exemplo, sabendo que para lá tem alguma referência, por exemplo, nós explicamos isso melhor presencialmente nas nossas instruções, mas, por exemplo, sabe qual a distância, se for pegar esse azimuth de fuga, sabe qual a distância daqui até lá, sabe quais são os obstáculos, tem as habilidades necessárias, os equipamentos, os suprimentos necessários para fazer uma travessia dessa, sabendo mesmo que esteja naquela direção, por exemplo, um azimuth de fuga, por exemplo, mas sabe lá se vai ter as habilidades ou não para conseguir escapar dessa situação, por exemplo, né? Sabe, tem alguém na equipe que está machucado ou não, que vai ter problema de deslocamento, por exemplo, alguém que está com problemas de cansaço, fadiga, ou com algum problema passando mal, por exemplo, avisou alguém que vai estar naquele local, porque, por exemplo, se a pessoa avisou que foi para determinado local, se a pessoa não retornar até um determinado momento, bem provável que vão ser acionadas equipes de resgate e vão para aquele local. Portanto, se a pessoa sair daquele local, pode ficar muito difícil achar ela. Mas pode ser também, nós já participamos de missões nessas situações, que a pessoa não avisa ninguém. Por exemplo, ela estuda ou trabalha em outra cidade, não conhece ninguém, foi só fazer uma trilha que aparentemente todo mundo fala e é simples, e não avisou ninguém. E daí fica muito mais difícil saber para onde é que está aquela pessoa se ela não foi de carro. Pode ter ido de Uber, por exemplo, como nós já pegamos essas situações para ter um acesso próximo da área rural e andar um trecho, por exemplo, pode ficar bem difícil. Daí talvez ela tenha que, se ninguém souber, pode ser que vai ficar bem difícil. Ou se ela falou que ia para um local, mas na ida a estrada estava bloqueada com algum acidente, alguma coisa, por exemplo, e para não perder o dia ela foi para outro local e estava sem sinal e não avisou, por exemplo. E foi para outro local. Portanto, dificilmente alguém vai saber em quanto tempo onde que essa pessoa está, por exemplo. Se não tem um local lá que podem avisar, por exemplo, alguns locais não, são mais turísticos, pode chegar alguém ver o carro lá, por exemplo, e avisar. Mas, por exemplo, isso tudo depende de uma série de situações, não tem uma resposta pronta. Para nós aqui, nós não temos uma resposta certa ou errada, e sim uma análise que deve ser feita caso a caso. Por exemplo, se a pessoa está perdida e ela tem expectativa de que
alguém que ela avisou pode chamar o resgate, ela pode ficar estacionada, por exemplo, que ela pode inclusive melhorar um abrigo até chegar as equipes. Ela tem recurso disponível perto, água, por exemplo, talvez seja recomendado ficar ali, por exemplo. Não, está vindo uma tempestade, ela está próximo de um local que é uma canaleta, vai chegar, vai acumular água, pode vir uma cabeça d'água, então talvez seja recomendado sair daquele local, por exemplo, né? Tudo vai depender da análise, mas depende de experiência, análise e tranquilidade de quem está ali. Portanto, que se estiver sozinho, isso pode ser mais difícil, tomar essas decisões, mas se estiver em grupo, né, tomar uma decisão, se o grupo estiver bem organizado, do que fazer. Portanto, mas é importante que se tenha em mente, quando se vai para essas áreas de ambientes naturais, se acontecer alguma coisa, se acontecer, quais são as medidas, o que se pode fazer, já antecipando alguma coisa. Bom, vou para lá, se perder, eu tenho isso aqui, tenho uma capa de chuva, por exemplo. Por exemplo, eu tenho um azimuth de fuga, eu tenho a bateria reserva, tenho comida reserva, por exemplo. Já pensar nisso. E se acontecer realmente algum problema, daí analisar qual a melhor medida. Em geral, como se tivesse uma resposta única, em geral é melhor ficar parado. Em geral. Mas isso é uma resposta pronta que para várias situações ela pode realmente ser melhor. Mas não significa que para toda e qualquer situação vai ser essa melhor. Como nós acabamos de falar, em algumas situações aqui, se não houver expectativa nenhuma de que sabe que a pessoa está aqui no local, se ela não avisou ou desviou, foi para outro local e ninguém viu um carro dela parando, talvez ela vai ter que se movimentar para algum local que possa conseguir sinal de celular ou ter algum tipo de se aproximar do local, vendo luzes da cidade à noite, por exemplo, para tentar sair, o que pode ser bastante perigoso e acabar gerando que ela se perca de uma maneira muito pior, tornando muito mais difícil a missão de localização dela. Mas, portanto, é importante que quem vai para essas áreas tenha em mente isso. Nós oferecemos instruções presenciais, temos um livro a respeito disso, de como tomar essas medidas, tanto para evitar chegar nessa situação, mas como chegar também nessas situações, algumas medidas que podem ser feitas para minimizar isso ou tornar o deslocamento mais seguro, sinalizando ali para as equipes de resgate. Esse, portanto, mais um vídeo do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.